voltando aqui, né? No vídeo anterior nós falamos do ácido, das drogas que agem no ácido fólico, das bactérias, que é o sulfas e o trimetoprim. Agora eu vou mostrar aqui para vocês as que agem na parede celular. Isso ela cobrou em prova, né? Então, as que agem na parede celular são os que têm o anel beta-lactâmico. Aí nós chamamos eles de beta-lactâmicos. Os principais beta-lactâmicos é a penicilina e as cefalosporinas. Eles são formados, então, por um anel beta-lactâmico e inibem a síntese de peptidoglicano durante a replicação da bactéria. Então, essa é a função dos de anel beta-lactâmicos. Já os não beta-lactâmicos é a vancomicina, que é aquele de largo espectro, que nós não iremos utilizar na clínica, né? Ele só é utilizado em ambiente hospitalar. Já a penicilina G, que é a bezetacil, ela é muito utilizada no SUS, né? E ela não deve ser, ela não tem uma medicação, ou seja, bezetacil via oral, por causa que o nosso estômago, os ácidos do nosso estômago destrói a penicilina G. Então, o bezetacil, ele é intramuscular e endovenoso, né? Continuando aqui, a amoxicilina, ela é melhor absorvida que a ampicilina, né? E nós temos, quando a gente fala de cefalosporinas, então as cefalosporinas, ela tem 4 gerações. A terceira e a quarta geração, ela é só utilizada a nível hospitalar, né? Então, quem são as cefalosporinas? É a cefalexina, que é mais utilizada das cefalosporinas, só que se você utilizar a cefalexina em excesso, ela pode causar danos renais, problema no rim. Nós temos também o monobactâmicos, que seu efeito é limitado somente ela só serve para combate de bactérias gram-negativa e não deve ser utilizada contra cocos gram-positivos ou bactérias anaeróbicas. Nós temos também o carbapenêmicos, falei errado ainda. Ele possui maior espectro de ação entre os beta-lactâmicos, né? E são mais estáveis a beta-lactamase. Antibióticos, a gente tem aquele antibiótico que também ele vai agir na síntese proteica nos ribossomos. Então, quais são os antibióticos que agem na síntese proteica dos ribossomos? É a lincosaminas. Quem são as lincosaminas? A clindamicina. Então, a clindamicina é a nossa segunda opção de medicação. Então, se o paciente ele é alérgico à penicilina, o que você vai receitar? O clindamicina, que é da família do quê? Das lincosaminas. Ah, mas o paciente tem alergia à penicilina e clindamicina. Aí você pode ir lá para os macrolídeos. Quando você for, porque o que pode acontecer também? Ela pode falar assim, o paciente apresenta alergia à penicilina e a lincosaminas. Ela pode usar essa palavra, porque a lincosaminas a clindamicina é da família da lincosaminas. E a amoxicilina é da família da penicilina. Então, se o paciente for alérgico à penicilina e à lincosamina, você não vai poder nem prescrever amoxicilina e nem clindamicina. Aí você pode ir para os macrolídeos. Quem são os macrolídeos? Eritromicina, azitromicina e claritromicina. Só um detalhe, gente, eritromicina você não pode associar com medicação anticonvulsionante, né? O carbamazepina, você não pode associar. Então, esse eritromicina não pode ser associado com carbamazepina, anticonvulsionante. Então, quem são os macrolídeos? Eritromicina, azitromicina e claritromicina, são os mais utilizados.
Antibióticos que agem, que acabam inibindo a síntese dos ácidos nucleicos. É o metronidazol, tá? Que também é muito utilizado, quinolonas e rifampicinas. O metronidazol ele é muito utilizado para pessoas que têm problemas periodontais, porque ele libera no fluido gengival o metronidazol, né, a droga. Interrompendo, então, o que eles fazem? Quando eles inibem a síntese dos ácidos nucleicos, eles acabam interrompendo a síntese de DNA. Então, e essa rifampicinas, ela é muito utilizada para tratamento de tuberculose, tá? E aí também nós temos lá antibióticos que atuam sobre a membrana citoplasmática da bactéria. Então, o que elas fazem? O que esses antibióticos fazem? Eles desorganizam essa membrana, a membrana plasmática da bactéria, e acaba alterando a sua permeabilidade. E aí acaba com essa alteração de permeabilidade, a desorganização da membrana citoplasmática da bactéria, ele acaba destruindo as bactérias. Qual é o exemplo? São as polimixinas, que elas são utilizadas em ambiente hospitalar. Se elas são utilizadas em ambiente hospitalar, ela tem largo espectro de ação, né? Largo espectro de ação. São mais fortes, tá bom? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.